Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amigos da Escola de Catequese São Pio X. Hoje teremos uma aula muito especial nesse mês de março e falaremos sobre São José. Na realidade, será uma catequese especial sobre a santificação do trabalho à luz do exemplo de São José. Eu gostaria até de iniciar essa aula, como eu tenho por hábito, lendo o Evangelho de São Mateus, aqui no capítulo 1, versículos 18 a 25, talvez seja, ou certamente, o Evangelho que mais fale de São José. E eu gostaria de iniciar por aqui e ler um outro evangelho que identifica São José como carpinteiro, para depois falar efetivamente à luz da figura luminosa de São José, falar do trabalho e da santificação do trabalho. A ideia é que nós possamos refletir a respeito dessa realidade riquíssima que é o trabalho humano e a oportunidade que nós temos de buscar a santidade através do trabalho. Vamos lá então. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. E a segunda passagem está no mesmo Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 53 a 58. Mateus 13, versículos 53 a 58. São José vai ser identificado como carpinteiro. É uma
vez em que o nosso Senhor Jesus Cristo vai a Nazaré e não é muito bem recebido pelos seus conterrâneos. Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu. Foi para a sua cidade e ensinava na sinagoga, de modo que todos diziam admirados: de onde lhe vem esta sabedoria e esta força miraculosa? Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E não sabiam o que dizer dele. Disse-lhes, porém, Jesus: é só em sua pátria e em sua família que um profeta é menosprezado. E por causa da falta de confiança deles, operou ali poucos milagres. Outras traduções colocam falta de fé. Mas o versículo 55 é o principal. Não é este o filho do carpinteiro? Então, São José é identificado como carpinteiro. E por isso ele, além de patrono da Igreja Universal, São José é até o título da homilia de hoje. Essa aula é gravada bem no dia 19 de março, no dia de São José. Além de patrono da Igreja Universal, ele também é o padroeiro dos trabalhadores. Ele também é celebrado no dia 1º de março, 1º de maio, perdão, além do dia 19 de março, o dia de São José Operário. E por isso a ideia hoje, mais até do que uma catequese sobre São José, a ideia é dar uma catequese sobre o trabalho. Muitos erradamente associam o trabalho ao pecado, como se o homem tivesse sido chamado a trabalhar após o pecado original. E isso é um erro. Vejamos na própria Escritura, no livro do Gênesis, lá no momento da criação, ou seja, antes do pecado, antes da queda, que está narrada no capítulo 3, nos dois relatos da queda, na realidade, há uma menção ao trabalho. No capítulo 1, a partir do versículo 26, nós já leremos como o homem é, por natureza, chamado a trabalhar. Vejamos. Gênesis 1, a partir do versículo 26. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então vejam, Gênesis 1, 26 a 28. A igreja ensina que esse frutificai, disse ele, multiplicai-vos, diz respeito à procriação. Enchei a terra, especialmente submeter a terra, diz respeito ao trabalho. Então, procriação, através da procriação, o homem, o ser humano, a pessoa humana, colabora com Deus
no ato da criação. Isso é muito belo. Através da procriação, o homem colabora com Deus no ato da criação. Através do trabalho, o homem colabora com Deus no ato da divina providência. Isso é muito bonito. O trabalho é a colaboração do homem com Deus no ato da divina providência. Isso é muito belo. Então, vejamos aqui no segundo relato da criação, como também no segundo relato da criação, antes da queda, portanto, o homem também foi chamado a trabalhar. No primeiro, nós já vimos em Gênesis 1, 26 a 28. Agora, nós veremos no segundo relato da criação, Gênesis 2, versículos 4, a partir do versículo 4. Gênesis 2, a partir do versículo 4. Tal é a história da criação do céu e da terra. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos e nenhuma erva havia ainda brotado nos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse, mas subiu da terra um vapor que regava toda a sua superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto agradável e de frutos bons para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim e dividia-se em seguida em 4 braços. O nome do primeiro é Fison, e é aquele que contorna toda a região de Évila, onde se encontra o ouro. O ouro dessa região é puro. Encontra-se ali também o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Geom e é aquele que contorna toda a região de Cute. O nome do terceiro rio é Tigre, que corre ao oriente da Assíria. O quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar o solo e o guardar. Vejam, da mesma maneira que no primeiro relato da criação, aquele encheia a terra e submeteia é identificado pela doutrina da igreja como o chamado do homem para trabalhar. No segundo relato da criação, esse chamado do homem para cultivar o solo e o guardar é identificado pela doutrina da igreja como o chamado do homem para o trabalho também, mesmo antes da queda, antes do pecado original. Então vejam que por natureza o homem ele é chamado a trabalhar, ele é chamado ao trabalho. O trabalho então ele é algo inerente à natureza do homem. O homem, ao mesmo tempo, nós poderíamos dizer, ele tem um direito ao trabalho, é um direito natural, é um direito inerente à natureza do homem e também um dever de trabalhar. O homem tem um dever diante de Deus de trabalhar, ele é chamado por Deus a trabalhar.
E então, vamos definir, de acordo com a doutrina da igreja, o que é o trabalho. Eu comecei essa definição anteriormente quando eu comparei a procriação com o trabalho. A procriação crescei e multiplicai-vos. O homem que procria, colabora com Deus no ato da procriação, colabora com Deus no ato da criação, procria, e o trabalho é o homem que colabora com Deus no ato da providência, da divina providência. Então, vejamos aqui no Catecismo da Igreja Católica, entre os parágrafos 302 a 305, o Catecismo vai definir o que é a divina providência. Deus realiza o seu projeto, a divina providência. Então, primeiro, antes de nós definirmos o que é o trabalho, vamos definir o que é a divina providência. É o Catecismo da Igreja Católica, este livro, Catecismo da Igreja Católica, entre os parágrafos 302 e 305. Deus realiza o seu projeto, a divina providência. Então, o que é a divina providência? A criação tem sua bondade e sua perfeição próprias. Porém, não saiu completamente acabada das mãos do Criador. Ela é criada em processo de caminhada, em latim, in statu viae, para uma perfeição última a ser ainda atingida, para a qual Deus a destinou. Aí vem a definição do catecismo para a divina providência. Chamamos de divina providência as disposições pelas quais Deus conduz sua criação para esta perfeição. Eu vou repetir. Chamamos, então, a Santa Igreja Católica chama divina providência as disposições pelas quais Deus conduz sua criação para esta perfeição última. Aí vem aqui uma citação, tá? Deus conserva e governa com sua providência tudo o que criou. Ela se estende com vigor de uma extremidade à outra, e com suavidade governa todas as coisas, pois tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas, mesmo os atos dependentes da ação livre das criaturas. Essa é uma citação de uma constituição do Concílio Vaticano I, chamada Dei Filius. O testemunho da Escritura é unânime. A solicitude da divina providência é concreta e direta. Cuida de tudo, desde as mínimas coisas até os grandes acontecimentos do mundo e da história. Com vigor, os livros sagrados afirmam a soberania absoluta de Deus no curso dos acontecimentos. Nosso Deus está nos céus, realiza tudo quanto quer. E de Cristo se diz: aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. São muitos os projetos no coração humano, mas é a vontade do Senhor que permanece, diz o livro dos Provérbios. Aqui uma outra citação. Assim se nota que o Espírito Santo, autor principal da Escritura, atribui algumas ações a Deus, sem mencionar causas segundas. Esta não é uma maneira de falar primitiva, mas uma forma profunda de lembrar o primado de Deus e seu senhorio absoluto sobre a história e o mundo, e de assim educar para a confiança nele. A oração dos Salmos é a grande escola desta confiança.
Jesus pede uma entrega filial à providência do Pai Celeste, que cuida das mínimas necessidades dos seus filhos. Portanto, não vivais preocupados dizendo: que vamos comer, que vamos beber, como nos vamos vestir. Os pagãos é que vivem procurando todas essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Mateus 6, 31 a 33. Então vejam que essa é a definição da divina providência. Deus não não fez a criação perfeita e acabada. Ele poderia ter feito. Ele poderia ter feito a criação perfeita e acabada, mas ele não a fez. Ele a fez em processo de caminhada para uma perfeição última a ser ainda atingida. E com a sua divina providência, e isso é a divina providência, ele conduz a criação com diversas disposições para que ela atinja esta perfeição no final dos tempos. E como se encaixa o trabalho, digamos, nessa equação? O trabalho humano, a ação do homem, que nós poderíamos chamar então de trabalho. Porque quando nós falamos de trabalho, as pessoas já pensam em trabalho remunerado. Hoje nós somos extremamente materialistas e nós já pensamos em trabalho remunerado, por mais é claro que o trabalho remunerado entra nessa dimensão do trabalho. Mas vejam, quando eu falo aqui de trabalho, eu não estou a falar apenas do trabalho remunerado, eu estou a falar da ação do homem sobre a criação, de toda e qualquer ação humana sobre a criação. Eu poderia até ampliar o conceito e falar aqui de apostolado e até identificar trabalho com apostolado e até brincar um pouco com essas duas palavras, identificar o trabalho com o apostolado e apostolado com trabalho, mas é a ação humana sobre a criação, é a colaboração do homem com a ação de Deus sobre a criação. Isso é o trabalho. Isso é o trabalho. E hoje, infelizmente, com as nossas mentes materialistas, quando nós falamos de trabalho, eu apenas penso naquilo que eu faço das 9 às 18 horas, quando eu bato o meu ponto. Não é isso o trabalho. O trabalho é aquilo que eu faço ao longo de todo o meu dia, de toda a minha vida, inclusive enquanto eu estou a dormir. Inclusive enquanto eu estou a dormir. Enquanto eu durmo, eu trabalho. Porque mesmo a dormir, eu sou chamado a amar a Deus. É até bonito nas orações que nós fazemos antes de dormir, especialmente na oração litúrgica das completas, quando nós nos entregamos antes de dormir para Deus e até nos preparamos quase que ou para morrer antes de dormir. Então, até no sono nós trabalhamos. Então, paremos de identificar o trabalho com o trabalho
material, simplesmente. Trabalho é a ação do homem que colabora com Deus. E isso nós devemos fazer sempre, em todos os momentos de nossas vidas. E aí vem o catecismo dos parágrafos 306 a 308. E aí ele vai falar da providência e as causas segundas. Deus conta com as suas criaturas, e especialmente, evidentemente, com os homens. Porque, afinal, todas as demais criaturas, com exceção dos anjos, é claro, foram criadas para o homem. Mas vejam, nós somos chamados a colaborar com Deus nesse trabalho do aperfeiçoamento da criação. Isso é o trabalho. O trabalho é colaborar com Deus no aperfeiçoamento da criação. Deus é o Senhor soberano de seus desígnios. Contudo, para que eles se realizem, serve-se também da colaboração das criaturas. Isso não é sinal de fraqueza, mas da grandeza e da bondade do Deus Todo-Poderoso. De fato, Deus dá às suas criaturas não somente o existir, mas também a dignidade de agirem elas mesmas, de serem causas e princípios umas das outras e de assim cooperarem no cumprimento de seu desígnio. Aos homens Deus concede até poderem participar livremente de sua providência, confiando-lhes a responsabilidade de submeter a terra e de dominá-la. Aí uma referência àquela passagem que nós lemos, Gênesis 1, 26 a 28. Deus assim concede aos homens serem causas inteligentes e livres para completar a obra da criação, aperfeiçoar sua harmonia para o próprio bem e de seus próximos. Cooperadores muitas vezes inconscientes da vontade divina. Os homens podem entrar deliberadamente no plano divino por suas ações, por suas orações e também por seus sofrimentos. Referência a Colossenses 1, 24. Tornam-se, então, plenamente cooperadores de Deus e do seu reino. Eis uma verdade inseparável da fé em Deus Criador. Deus age em todo o agir de suas criaturas. Ele é a causa primeira que age nas causas segundas e por meio delas. Na verdade, é Deus que produz em vós tanto o querer como o fazer, conforme o seu agrado. Filipenses 2,13. Longe de diminuir a dignidade da criatura, esta verdade a realça. Tirada do nada pelo poder, pela sabedoria e pela bondade de Deus, a criatura nada pode se for separada de sua origem, pois a criatura sem o Criador se esvai. É uma citação da Gaudium et Spes. Menos ainda pode atingir seu fim último sem a ajuda da graça. Então vejam que maravilha, isso é o trabalho. É o homem que colabora com Deus para aperfeiçoar a criação. E o convite que eu faço a todos vocês agora é que vocês façam esse exame de consciência. Qual é o trabalho de vocês? Qual é o meu trabalho? Eu posso falar do meu. Eu trabalho na área de seguros. Eu sou advogado, eu posso até pensar, porque eu, de maneira muito reduzida, eu ainda continuo a advogar. Posso até pensar no meu trabalho de apostolado, mas profissionalmente eu trabalho com seguros. Em que sentido um seguro, em que sentido uma pólice de seguro aperfeiçoa a criação de Deus?
Em que sentido aquilo que eu faço aperfeiçoa a criação de Deus? A função social do seguro, como o seguro faz com que as incertezas da vida, o que nós chamamos na prática do seguro dos sinistros, aqueles eventos futuros incertos, sejam melhor vividos e administrados, como o seguro efetivamente protege as pessoas, as famílias, dos infortúnios da vida, essa função social que o seguro tem e que eu identifico com o próprio exercício da advocacia. O próprio Espírito Santo é chamado de advogado, de paráclito. Nossa Senhora na Salve Rainha, eia, pois, advogada nossa. Vejam, como nós somos chamados a refletir sobre os nossos trabalhos e ver como, de fato, eles aperfeiçoam a criação, a dignidade de cada trabalho. E o que a doutrina da Igreja ensina é que o trabalho ele tem uma ótica objetiva, e aí eu já posso até entrar rapidamente, porque não há como em uma aula falar de tudo, mas a santificação do trabalho, abrindo esse parênteses da santificação do trabalho, ela tem uma tríplice ótica, mas fazendo aqui 2 parênteses mais rápidos, a doutrina da Igreja ela fala de uma dupla ótica do trabalho. A ótica objetiva, que é o trabalho em si, a atividade desempenhada, que não é a mais importante, e a ótica subjetiva do trabalho, que é a pessoa que desempenha a atividade, que é a mais importante. Eu devo colocar a pessoa acima da atividade. E a tentação que há, até hoje, inclusive, é sempre colocar o trabalho acima da pessoa, o lucro acima da pessoa, a atividade acima da pessoa. E ver muitas vezes a pessoa como um simples instrumento do fim que eu quero atingir. Então, enxergar essa dupla ótica é fundamental para que eu coloque sempre a ótica subjetiva acima da objetiva, para que eu veja que ali há uma pessoa concreta a desempenhar um trabalho e que todos os trabalhos são dignos, independentemente se um é mais complexo do que o outro, mas os trabalhos são dignos e eu devo valorizar. Não importa se uma pessoa está ali a fazer uma faxina no chão de uma residência, aquele trabalho é digno e se presta a aperfeiçoar a criação. O que eu acabei de ler se aplica a esse trabalho braçal, mais simples, ele é digno. E ali há uma pessoa a desempenhá-lo. Então, essa dupla ótica, a ótica objetiva, ela deve estar subordinada à ótica subjetiva do trabalho. E aí, quando nós falamos da santificação do trabalho, há uma tríplice ótica que deve ser observada. Primeiro, a santificação do trabalho, aí sim do trabalho objetivo. Eu que desempenho o trabalho, eu devo santificar a atividade. Então pensemos nesta aula que eu estou a dar. Isto é um trabalho. Eu devo dar esta aula com a maior perfeição que eu puder. Desde a preparação até a execução. Eu devo me dedicar, eu devo me empenhar para que esta aula seja executada
e seja aplicada com a maior perfeição possível, para que os fins, os frutos sejam os melhores. Isso é santificar o trabalho, santificar a atividade. E isso nós devemos fazer em absolutamente tudo que nós realizamos, em todas as obras que fazem parte das nossas vidas, das nossas existências. Santificar o trabalho, o trabalho no sentido objetivo, a atividade, a obra. Essa é a primeira dimensão da santificação do trabalho. A segunda dimensão é a minha santificação. Eu devo lutar, tudo isso com a graça de Deus, evidentemente, não é simplesmente um esforço pessoal, mas é claro que há uma dimensão de esforço pessoal. Eu devo lutar com a graça de Deus para crescer espiritualmente com o meu trabalho. Então há uma santificação minha. Eu devo crescer espiritualmente. O meu trabalho, o desempenho do meu trabalho deve ser um caminho de santificação para mim. Então essa é a segunda ótica da santificação do trabalho, o meu crescimento espiritual. Isso é de alguma maneira, muito mal comparando, mas é parecido com o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo por amor a Deus. É claro que não é a mesma coisa, mas tem uma tríplice dimensão. E por fim, o próximo. Depois do amor a mim mesmo, o próximo. A santificação dos outros através do meu trabalho. O meu trabalho também, com esta perfeição que eu busco para a glória sempre de Deus, não simplesmente para a minha glória, a minha vaidade, por uma vanglória de modo algum, para a glória de Deus tudo. Aí sim, o amor a Deus, por amor a Deus, eu devo santificar os outros através do meu trabalho. Então, no meu caso, que tenho juntamente com o meu pai, que é o sócio majoritário e fundador da empresa, e o meu irmão, nós somos sócios. Então, eu devo com o meu trabalho santificar o meu pai, santificar o meu irmão, que são meus sócios, santificar os nossos sócios, os nossos empregados, santificar os nossos parceiros comerciais, santificar os nossos clientes, santificar todas as pessoas com as quais nós convivemos e que são atingidas direta ou indiretamente pelos nossos trabalhos. Essa é a tríplice dimensão da santificação do trabalho. E essa última dimensão é a que mais se assemelha, nós poderíamos falar, do apostolado. Essa última dimensão, ela se aproxima muito com a dinâmica do apostolado. Eu devo buscar, de fato, essa perfeição, esse zelo também para santificar os outros através do meu trabalho. E vejam como eu acabei de ler aqui uma parte do catecismo que fala dessa providência e das causas segundas de uma maneira mais geral, que abrange todas as criaturas, e agora sim o catecismo vai falar dessa mesma realidade mais aplicada ao homem, porque vai falar do homem no paraíso. Aí sim é algo específico do homem. Nos parágrafos 374 a 379 vai falar da vida do homem no paraíso. Aí sim é a vida de Adão e Eva no Éden. Quando nós vimos lá no segundo relato da criação que o homem foi colocado no Éden para guardar o jardim e o cultivar. E essa vai ser a referência aqui. O primeiro homem não só foi
criado bom, mas também foi constituído em tal amizade com seu Criador e em tal harmonia consigo mesmo e com a criação que só serão superadas pela glória da nova criação em Cristo. Interpretando de maneira autêntica o simbolismo da linguagem bíblica à luz do Novo Testamento e da tradição, a Igreja ensina que nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram constituídos em um estado de santidade e de justiça original. Esta graça da santidade original era a participação na vida divina. Pela irradiação desta graça, todas as dimensões da vida do homem eram fortalecidas. Enquanto permanecesse na intimidade divina, o homem não devia nem morrer, nem sofrer. A harmonia interior da pessoa humana, a harmonia entre o homem e a mulher, a harmonia entre o primeiro casal e toda a criação constituíam o estado denominado justiça original. O domínio do mundo que Deus, desde o início, havia outorgado ao homem, realizava-se antes de tudo no próprio homem, como domínio de si mesmo. O homem estava intacto e ordenado em todo o seu ser, porque livre da tríplice concupiscência que o submete aos prazeres dos sentidos, a cobiça dos bens terrestres e a própria afirmação contra os imperativos da razão. Aí aqui vem o trabalho. O sinal da familiaridade com Deus é o parágrafo 378 do Catecismo. O sinal da familiaridade com Deus é o fato de Deus colocar o homem no jardim. Lá ele vive para cultivar e guardar. Gênesis 2,15. O trabalho não é uma penalidade, mas a colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. Toda esta harmonia da justiça original prevista para o homem pelo desígnio de Deus será perdida pelo pecado de nossos primeiros pais. Então vejam que o trabalho, então, ele não é uma penalidade, como eu falava com insistência desde o início da aula. O trabalho ele já está presente desde o início nos dois relatos da criação. O que acontece depois do pecado é que o trabalho ele vai se tornar, ele não deixa de ser um bem, mas ele vai se tornar um bem árduo. Esse é o detalhe. O trabalho ele vai se tornar um bem árduo, como o próprio relato da criação, o relato da queda, ele vai deixar bem claro. No capítulo 3 do livro do Gênesis, quando Deus se dirige ao homem, quando Deus se dirige a Adão, ele vai falar justamente do trabalho. E vai ficar claro que o trabalho ele não deixa de ser um bem depois do pecado original, mas ele se torna um bem árduo, ele se torna um bem sofrido. Vejamos, Gênesis 3, versículo 17 e seguinte. E disse em seguida ao homem, porque ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa, tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó e pó te hás de tornar. Então é Gênesis 3, 17 a 19. Então aqui se fala da consequência do pecado original. Vejam que
é justamente esse sofrimento que é inerente ao trabalho e que qualquer um que trabalhe pode, de fato, atestar que é um fato esse sofrimento. É um fato incontestável que o trabalho é uma realidade árdua, uma realidade difícil, mas inquestionavelmente um bem. Inquestionavelmente um bem. E eu posso até dar um testemunho recente. Em uma determinada segunda-feira, deve ter umas 2 ou 3 semanas, eu não estava muito, digamos, motivado para trabalhar, muito motivado para sair de casa, e eu me questionava o que me motivava a trabalhar, o que me motivava a desempenhar o meu trabalho, nesse caso, sim, o trabalho profissional, e imediatamente a resposta veio: não pode ser o dinheiro, não pode ser simplesmente o dinheiro. E isso, para mim, é muito claro. E eu, sinceramente, me compadeço das pessoas que trabalham simplesmente por dinheiro, simplesmente no afã de uma busca desordenada por lucro, uma busca desordenada por crescimento profissional, numa busca desordenada por um materialismo. Isso, de fato, é muito vazio, isso é muito pobre. Nós devemos trabalhar para nos unirmos a Deus, nós devemos trabalhar para colaborar com Deus no aperfeiçoamento da sua criação. Esse é o sentido do trabalho. O trabalho é um serviço prestado a Deus. É claro que tem uma dimensão belíssima. Eu, como um homem casado, um esposo, pai de 4 filhos, tem toda a dimensão de um serviço à família, a busca do sustento da minha família, mas até essa dimensão que é belíssima, é elevada e justa, ela é secundária. Essa dimensão que já é elevada e correta, ela deve estar subordinada ao serviço a Deus. Nós devemos trabalhar para Deus. Nós devemos trabalhar para servir a Deus, como fazia São José, como fazia o nosso modelo. E eu encerro essa aula, que também foi fundamentada aqui no Compêndio da Doutrina Social da Igreja, também foi fonte de estudo para essa aula. Essa encíclica de São João Paulo II, a Laborem Exercens, né, que é sobre o trabalho humano, que foi publicada como comemoração por 90 anos da Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, e eu também lerei, para fechar, esse livro deste sacerdote da Opus Dei, Javier Lopes Dias, Trabalhar Bem, Trabalhar por Amor, da editora Quadrante, que eu ganhei recentemente de um amigo, até de aniversário, que eu fiz aniversário na última semana. Eu lerei um trecho aqui que fala de São José como modelo de trabalhador, mas eu gostaria também de encerrar aqui com 2 parágrafos do Catecismo, lá que estão no 7º mandamento, né? Qual é o mandamento da lei de Deus que ordena essa questão do trabalho? É o 7º. Não furtarás, não roubarás. É o 7º mandamento, que é o mandamento que vai ordenar a nossa vida de trabalho, que vai determinar que nós trabalhemos e que nós trabalhemos bem. Então, lá nos parágrafos 2427 e 2428 do Catecismo, vejam que maneira bela o Catecismo fala do trabalho. O trabalho humano procede imediatamente das pessoas criadas à imagem de Deus e chamadas a prolongar, ajudando-se mutuamente à obra da criação, dominando a terra. O trabalho é, pois, um dever,
Essa citação de São Paulo é maravilhosa. Quem não quer trabalhar, também não coma. Segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Eu faço até questão de pegar a passagem mais ampla, porque essa passagem é até engraçada, ela é lida na liturgia das horas. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Vejamos aqui. Por fim, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja estimada, tal como acontece entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque nem todos possuem a fé. Mas o Senhor é fiel, e Ele há de vos dar forças e vos preservar do mal. Quanto a vós, temos plena certeza no Senhor de que estareis cumprindo e continuareis a cumprir o que vos prescrevemos. Que o Senhor dirija os vossos corações para o amor de Deus e a paciência de Cristo. Intimamo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a convivência de todo irmão que leve vida ociosa e contrária à tradição que de nós tendes recebido. Sabeis perfeitamente o que deveis fazer para nos imitar. Não temos vivido entre vós desregradamente, nem temos comido de graça o pão de ninguém, mas com trabalho e fadiga labutamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos direito para isso, mas foi para vos oferecer em nós mesmos um exemplo a imitar. Aliás, quando estávamos convosco, nós vos dizíamos formalmente: quem não quiser trabalhar, não tem o direito de comer. Entretanto, soubemos que entre vós há alguns desordeiros, vadios, que só se preocupam em intrometer-se em assuntos alheios. A esses indivíduos ordenamos e exortamos a que se dediquem tranquilamente ao trabalho, para merecerem ganhar o que comer. Vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Se alguém não obedecer ao que ordenamos por esta carta, notai-o. E para que ele se envergonhe, deixai de ter familiaridade com ele. Porém, não deveis considerá-lo como inimigo, mas repreendê-lo como irmão. Então, é 2 Tessalonicenses 3, de 1 a 15. Vejam, então, que o trabalho é um dever, não apenas um direito natural. O trabalho honra os dons do Criador e os talentos recebidos. Pode também ser redentor, suportando a pena do trabalho em união com Jesus, o artesão de Nazaré, e o crucificado do Calvário, o homem colabora de certa maneira com o Filho de Deus em sua obra redentora. Mostra-se discípulo de Cristo carregando a cruz cada dia, na atividade que é chamado a realizar. O trabalho pode ser meio de santificação e de animação das realidades terrestres no Espírito de Cristo. E como hoje é dia de São José, a gente não pode deixar de encerrar a aula sem falar dele. Aqui no livro do Padre Javier Lopes Dias, vamos então falar dele como o modelo, depois de Nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que não apenas era o filho do carpinteiro, Nosso Senhor também era carpinteiro. Depois de Nosso Senhor, o grande modelo de trabalhador, de operário, era São José. São José trabalhou para servir ao Filho de Deus e à sua mãe. Nada sabemos do produto material de seu trabalho, nem nos chegaram os objetos que terá fabricado ou consertado, mas sabemos sim que sua tarefa serviu à obra da redenção. José ensinou a Jesus o ofício a que se dedicou por longos anos de sua vida, e trabalhou profundamente unido a quem já nestes momentos redimia-nos.
Com seu trabalho edificou o lar de Nazaré, onde Jesus havia de crescer. Lar que é a imagem da igreja. Nunca descurou a família por causa do trabalho de artesão, nem pelo cansaço da jornada. Antes, pôs esse trabalho inteiramente ao serviço do Filho de Deus e da Virgem Maria, e não lhes privou das atenções próprias do chefe de família. E o seu trabalho, longe de se ver empequenecido pelas exigências que lhe impunham essas atenções, viagens, mudanças de país e de domicílio, dificuldades e perigos, viu-se infinitamente enriquecido. Que grande lição para quem facilmente se deixa fascinar pelo desejo de afirmação pessoal e pelo êxito no trabalho. A glória de São José foi ver crescer Jesus em sabedoria, em idade e em graça, e servir a Mãe de Deus. As horas de esforço continuado do Santo Patriarca tinham um rosto. Não terminavam numa obra material por mais bem feita que estivesse, mas sim no bem de Jesus e de Maria. Eram o conduto para amar a Deus no Filho e em sua Mãe. Deus nos deu também a possibilidade de descobri-lo e amá-lo, servindo a família com a nossa tarefa profissional. Muitas pessoas colocam fotografias de seus entes queridos na mesa ou no lugar de trabalho. E o cristão põe também algo que lhe recorde o sentido divino do amor humano. Às vezes um crucifixo ou uma imagem da Sagrada Família, ou outro recordatório oportuno segundo o lugar em que se encontre. Porque se há amor a Deus, há também união entre família e trabalho. Dá pena ver pessoas interiormente divididas que sofrem inutilmente. As obrigações familiares lhes parecem um obstáculo para crescer profissionalmente. Tratam de conciliar uma multidão de compromissos e se lamentam de que não têm tempo para a família. Mas muitas vezes não é tempo o que lhes falta, mas sim um coração ordenado e enamorado. O exemplo de São José pode nos ajudar a todos. O cuidado da Sagrada Família e o trabalho de artesão não eram âmbitos incomunicáveis, mas uma mesma realidade. O amor a Maria e a Jesus o levava a trabalhar, e com o seu trabalho servia à Sagrada Família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.